Bom, alguém tem alguma pergunta? Sim. Na segunda meditação, teve uma passagem que eu fiquei um pouco em dúvida ali, que ele fala da situação de se eu deixar de pensar, eu deixaria de ser. Que eu não tenho como saber. O argumento dele é assim, a primeira meditação tem 3 argumentos céticos, 3 ou 4. O primeiro argumento chamado argumento do erro dos sentidos, que é um argumento de senso comum, um argumento não muito filosófico, até a gente pode considerar até que ele é um argumento completamente compatível com a ciência. É um argumento de que às vezes quando eu percebo coisas usando os sentidos e essas coisas estão muito distantes, são pouco sensíveis, são muito pequenos, ou são sons muito baixos, eu me engano e portanto não posso confiar, né, nos julgamentos que eu formo a partir dessas percepções. Então ele coloca em dúvida isso, mas aí ele diz, não, mas isso me dá uma razão para duvidar daqueles conhecimentos que eu julgo ter sobre coisas pouco distantes ou muito sensíveis. Isso me dá uma razão para duvidar de coisas que não são muito distantes ou são pouco sensíveis. Por exemplo, que eu estou aqui, ele diz, sentado junto ao fogo, vestido com esse chambre, com esses papéis entre as minhas mãos, coisas assim que ele fala, né? Por exemplo, que nós estamos aqui agora, sentados aqui nessa sala, essas coisas. Então não tem razão. Aí ele apresenta um segundo argumento, que é o argumento do sonho. Mesmo que eu esteja aqui agora, né, e que eu esteja percebendo coisas agora que são aparecem para mim de maneira bem evidente, bem clara, bem distinta, eu poderia estar sonhando que eu estou vendo essas coisas. Então, e eu não tenho internamente a minha percepção, aquilo que está se apresentando para mim nesse momento, a minha mente, nada do que se apresenta à minha mente nesse momento me diz se isso que eu estou experimentando é produto de uma relação causal com o ambiente externo ou se é produto da minha própria mente num sonho, por exemplo. Tá? Então ele diz, eu não tenho como saber se eu estou sonhando agora. Aí ele diz, tá, mas mesmo que eu esteja sonhando agora, mesmo que eu não saiba se eu estou sonhando agora, eu não estou. Ele não acha que está sonhando agora, tá? O problema é a questão do critério, porque ele estabeleceu ali ele introduziu ali, e tem uma discussão à parte sobre isso, sobre esses argumentos, e vocês vão ver isso aí, quem não fez, em teoria do conhecimento. E quem já fez e não viu, vê de novo, faz a nova disciplina, porque esse argumento é muito importante, tá? Na literatura, uma discussão minuciosa sobre os critérios de conhecimento que são introduzidos por Descartes, assim, enfim. Mas aí tem esse segundo argumento, assim, mesmo que eu esteja sonhando agora, é possível, enquanto eu sonho, se eu percebo um triângulo, se eu tenho a experiência de ver um triângulo, no sonho, o triângulo tem 3 lados, né? E se eu tenho aqui 2 dedos e aqui tem 2 dedos, eu tenho 4 dedos. Então mesmo que ele diz assim, quero eu esteja acordado, quero eu esteja sonhando, 2 e 2 são 4. Então o argumento do sonho coloca em dúvida os nossos conhecimentos a respeito do mundo externo. Mas ele não coloca em dúvida os nossos conhecimentos matemáticos ou lógicos. Porque os conhecimentos matemáticos ou lógicos são a priori, eles não estão baseados em nenhuma experiência sensorial. Então ele introduz um terceiro argumento, que é o argumento do gênio maligno, do Deus enganador ou gênio maligno. São 2 versões do mesmo argumento, são bem parecidos os argumentos. Esse terceiro argumento tem como objetivo mostrar que também as verdades, chamadas verdades matemáticas, são dubitáveis. Porque eu poderia, cada vez que eu conto 2 mais 2, eu poderia estar sendo enganado por um gênio maligno. Hoje em dia, por um cientista maluco que está me induzindo, um hipnotizador. A pessoa vem aqui e me hipnotiza, vocês já viram isso, né? Aquelas demonstrações de hipnotismo. Agora tu vai esquecer o número 3. Agora conta quantos dedos tem na tua mão. Quer dizer, 1, 2, 4, 5, 6. 6 dedos. Vocês já viram? Dá para fazer. É possível fazer. Então como é que a gente sabe que não está sendo nesse momento enganado por um gênio maligno, um hipnotizador, um cientista maluco, alguma coisa desse tipo? E aí o Descartes diz, não, realmente eu não tenho como saber. Eu acho que eu não estou sendo, mas saber mesmo? Não tem como saber. Então ele conclui a primeira meditação é uma meditação cética. Então ele introduz ali o ceticismo para depois tentar refutar, porque o Descartes ele é um filósofo, ele é anti-cético, ele quer mostrar que o ceticismo está errado. Mas em vez de começar argumentando contra o ceticismo, ele fez o que
a gente sempre deve fazer em filosofia, que é primeiro fortalecer os nossos adversários intelectuais e não criticar as versões mais fracas dos nossos adversários intelectuais. Se tu tem uma ideia e eu discordo de ti, não adianta eu pegar a versão mais... tu disse, no meio do teu argumento, tu disse uma bobagemzinha lá qualquer, tá? E eu pego essa bobagemzinha e uso para desqualificar o teu argumento. Isso não tem muito valor intelectualmente. Porque se eu estou pegando um ponto secundário da tua ideia, da tua concepção, tu pode simplesmente voltar para mim e dizer, isso aqui é realmente uma coisa secundária, obrigado por apontar isso para mim, agora eu vou te apresentar uma versão mais forte. Então, se a gente está numa disputa de ideias, uma disputa intelectual, a gente tem que sempre endereçar ou tentar fortalecer os nossos adversários. Porque eles podem estar certos e nós podemos estar errados. E se eu critico a versão mais fraca, isso só vai ajudar ele a fortalecer mais ainda. Então, não faz com que a discussão progrida, avance, entende? Então, nesse sentido, as discussões filosóficas ou intelectuais são o oposto das discussões assim políticas, ou das discussões, ou das disputas militares, ou das disputas esportivas, futebolísticas, certo? No futebol, um time, quando quer vencer o outro, ele explora justamente o lado mais fraco, ele ataca onde o adversário é mais fraco. E em disputas intelectuais isso não tem muito valor, isso não leva a nada. A gente tem que primeiro fortalecer ao máximo o oponente e ver se ainda assim a concepção a qual eu estou me opondo, ainda assim ela é criticável. Porque talvez ela não seja criticável. Então o sujeito tem razão e eu estou errado. Entende? Então foi isso que o Descartes fez. Na primeira meditação, ele fortaleceu ao máximo os argumentos céticos, a maneira como ele os argumentos céticos. E o final da primeira meditação, ele conclui que nós não podemos saber nada a respeito de tudo isso que nós julgávamos saber, que nós julgamos saber cientificamente, tanto nas ciências empíricas, que descrevem o mundo natural, quanto nas ciências formais, na matemática e na lógica, tudo isso é dubitável. Tá? E aí ele começa a segunda meditação dizendo, mas será que eu sei agora, nesse momento, que eu coloquei tudo em dúvida? E aí ele diz, tem uma coisa, uma verdade que escapa à dúvida, que é a verdade de que eu existo. É isso que ele diz no início da segunda meditação. Tem uma verdade que escapa a essas dúvidas céticas formuladas dessa maneira, que é a verdade segundo a qual eu existo. Num outro livro ele diz cogito ergo sum, é a frase famosa. Nesse livro aqui, as meditações, ele diz eu existo. E isso é verdadeiro, eu existo, é verdadeiro todas as vezes em que eu concebo isso em meu espírito, todas as vezes que eu penso qualquer coisa, eu tenho que existir. Porque se eu não existisse, eu não ia pensar nada. Mesmo que os meus pensamentos sejam falsos, mesmo que os meus pensamentos sejam todos duvidosos, para eu ter dúvidas, eu preciso existir. Então, isso eu posso saber com certeza. Agora, eu não tenho como saber com certeza se eu vou continuar existindo depois que eu parar de pensar essas coisas. Né? Digamos que eu estou conversando contigo, eu estou pensando algumas coisas, aí depois eu vou tirar uma sonequinha e pronto. Será que eu vou continuar existindo? Porque eu não vou ter mais pensamentos. Então, a gente não... Nesse estágio aqui do argumento de Descartes, ele diz, tudo que eu posso saber é que eu existo enquanto eu tenho esses pensamentos. Pode ser que eu tenha começado a existir 30 segundos atrás. Pode ser que eu cesse de existir tão logo eu paro de pensar. Eu não tenho como saber. Eu só sei que é impossível eu pensar qualquer coisa, mesmo que esses meus pensamentos sejam falsos ou duvidosos, e não existir. Porque para pensar é preciso existir, certo? Porque se eu fosse nada, se eu não existisse, eu não teria nenhum atributo, eu não teria nenhum pensamento, nenhuma dúvida, nada, eu seria nada. O nada não tem propriedades, o nada não existe. Então, se eu tenho esse atributo de existir, de pensar, então eu tenho que existir. Esse é o argumento dele. Perfeito. A dúvida, eu acho que tu colocou muito bem, mas eu lembrei de uma coisa assim, até que acontece comigo. Né? Às vezes eu paro assim, olhando para um ponto assim, e
daqui a pouco eu me percebo totalmente tempo olhando para aquele lugar e não tinha nada na minha mente. Assim. Sim, claro. Então, quando eu li isso foi o que me levou a essa pergunta, né? Esses momentos assim que não tem nada, assim, que você está lá devagando, a gente, sim. Como é que eu poderia chamar isso? O que poderia ser isso? Ou se a mente deixa de trabalhar? Ou se... Nossa, então é uma exceção. Bom. Não, isso acontece comigo. Né? Sério? Você consegue esvaziar a mente? Não, às vezes eu fico ali, estou olhando assim. Sim, mas por que não? É possível. É mesmo? Claro. Já foi isso não é o que ausência? A gente não fica pensando o tempo inteiro. É mesmo? Gente, mentira. Claro. É sério, realmente, tipo, eu acho que eu só apago quando eu durmo mesmo. Não, e é ele fala possível. também que no sono a gente cria situações, né? Ele até fala sobre o sonhar e estar possivelmente pensando, talvez, né? Mas não sei se estou colocando da forma certa, mas foi esse o ponto da minha pergunta, assim, disso que acontece comigo quando eu li, eu penso assim, sim, mas o que ele está falando aqui é diferente. O Descartes aqui está num argumento, no meio de um argumento, uma estratégia argumentativa, vocês entendem? É puramente racional. Isso aí que você está falando é uma experiência que a gente tem, que algumas pessoas têm, outras não têm. Aparentemente. Mas eu acho que tu tem, sim. Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo tem um momento, a gente não fica pensando o tempo inteiro. A gente tem intervalos entre os pensamentos. Nossa, só se desmaiar, não. Quê? Só se desmaiar. Não, claro que não. Não pode ser uma crise de ausência que ele tem, não pode? Já foi ver isso com o neurologista? Aquele lapso de... Não, sério mesmo. Eu não estou criticando. Não, mas eu acho que... Aquele lapso de tempo, se tu não, absolutamente tu não lembras o que tu desligaste entre um ponto e outro, pode estar tendo uma crise de ausência, por que não? Não sei bem o que é isso, mas assim, eu acho que depende também do que quer dizer com pensamento, tá? Talvez tu queira dizer uma coisa diferente de pensamento do que ele está falando, eu estou falando aqui. Mas... Como que é isso? Desligar a mente... Não, tipo assim, porque pelo que eu mostro como ele falou... Eu posso dar um exemplo. Ontem eu estava voltando da faculdade, estava no ônibus, e eu gosto muito de ficar olhando pela janela. E teve um momento que, digamos assim, de um ponto até o outro, eu simplesmente estava olhando, eu via que eu estava olhando, só que eu não consegui, e chegou a hora da minha parada, eu me dei conta, e saí. E quase tive que sair correndo. Não estava perdido em nada, eu só estava não pensando em nada. Sim. E quando eu me deparei, eu estava na hora de descer. E desse momento, que eu não me lembro do momento justo que eu comecei a olhar, mas eu me lembro do momento que eu voltei. Tá. E eu me senti acordado. Tudo bem. Depende, agora dando um pouco de crédito para Maria, né? Talvez a gente precisasse definir melhor o que quer dizer pensamento, tá? Porque se pensamento é qualquer conteúdo mental, então não ter pensamento seria não ter nenhuma experiência. Então seria como estar inconsciente, né? E aí só aconteceria mesmo se tu tá ou dormindo, ou desmaiado, ou enfim, tu tá num estado extraordinário. Não é um estado assim de consciência comum, né? Mas enfim, a gente precisaria definir melhor e a gente não tem uma boa definição, tá? A gente tem a palavra pensamento, a gente usa para propósitos práticos, mas a gente não tem assim uma caracterização bem definida dos estados mentais. Então a gente precisaria primeiro definir isso melhor. Tá? Tem uma pergunta, mas ele está até aqui trazendo que não se pode confiar em pensamentos quanto ao conteúdo, né? Isso aí termina a primeira indicação. E logo em seguida, penso, logo existe. Então aqui ele começa a confiar, que é uma conclusão, né? Eu estou pensando, logo, eu existo enquanto eu penso. Eu existo enquanto eu penso. Quer dizer, pensar é um atributo meu. Então, para eu ter um atributo qualquer que ele seja, eu preciso existir. Porque se eu fosse nada, se eu não existisse, eu não teria nenhum atributo, nenhuma propriedade. Ele não está usando sentido, né? Sentido, eu penso, eu tenho um conteúdo, eu existo enquanto conteúdo. Não. O existir é um pressuposto. Até porque o sentido é falho, né? Lá nas 6 meditações vai falar, né? Às
vezes os sentidos nos dão uma... Às vezes a gente se engana nos julgamentos, é isso que ele diz. Os nossos julgamentos, às vezes a gente erra. A gente faz inferências, ou enfim, conclui coisas com enunciados que são falsos. Tá, mas, bom, alguém mais gostaria de tem alguma... Eu tenho duas. Sim, vamos lá. É importante vocês falarem mais. A aula passada eu falei demais. Eu me lembro da aula passada, um momento que foi dito assim, de que a mente é algo muito complexo, né, que a gente sabe pouco ainda. Sim. De algo assim, né? Acho que eu vi também na reprise aqui, tá? E aí me chamou a atenção como desde a primeira vez que eu li a segunda meditação, o próprio título dela, da natureza do espírito humano, de que ele é mais fácil de conhecer do que o corpo. E aí eu entendi como algo contrário ao que foi dito, de que a mente é uma coisa mais complexa, que não se conhece bem. É mais fácil de... Eu estou me sentindo autorizada para falar porque o professor autorizou as idiotices, então não, estejam eu estimulo a idiotice. Vamos botar as idiotices para fora. Não, mas não tem idiotice. Não, essa pergunta é perfeita. O que ele quer dizer aqui com como o espírito, a mente, a alma é mais fácil de conhecer do que o corpo? O que ele quer dizer é que na ordem do conhecimento, o que vem primeiro? Se eu coloco tudo em dúvida, na ordem das certezas metafísicas, tá? Nessa maneira como ele está apresentando aqui a fundamentação do conhecimento. Então, dar-se conta de que a mente existe é antes do que o corpo. A gente tem, assim, na ordem, do ponto de vista psicológico e empírico, eu não sei o que vem primeiro. Acho que as duas coisas, talvez o corpo até venha primeiro, né? Não sei. É mais fácil conhecer a mente do que o corpo. Pois é isso. Sim, mais fácil no sentido de que mesmo eu tendo razões para duvidar da existência do corpo, eu não tenho como duvidar da existência da minha mente. É impossível duvidar da existência da minha mente. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo nesse sentido. É possível, eu posso duvidar que eu tenho um corpo, eu posso duvidar que tu tem um corpo, eu posso duvidar que tu existe, mas eu não tenho como duvidar que eu tenho uma mente, que eu seja uma mente. Eu não tenho como duvidar disso, porque para eu duvidar eu preciso existir. E eu só posso, e eu existo enquanto eu estou pensando, a minha existência, enquanto eu estou duvidando do meu corpo, a minha existência é puramente mental. A única coisa que eu posso saber é que eu tenho uma mente, ou que eu sou uma mente. Certo? Então, nesse sentido que é mais fácil. É mais fácil porque, do ponto de vista da estratégia argumentativa, do ponto de vista da justificação do conhecimento. É claro que isso não quer dizer que as nossas experiências batam com isso. Ele está falando aqui de conhecimento. Então, vocês têm que ver, tem um projeto aqui, que é o projeto cartesiano de fundamentação do conhecimento. Ele tem um projeto. Vocês sabem que isso é uma coisa... Eu não sei, assim, tem coisas que eu digo em sala de aula que eu não digo em mais nenhum lugar, não escrevo, tá? Então, só aqui. Agora eu estou gravando, não devia nem gravar, depois eu tiro, faço. Mas é assim, uma coisa que é interessante para se entender esses grandes filósofos, eu acho, para mim foi útil, é tentar descobrir qual é o grande insight que eles tiveram, que todos eles começam com algum insight, assim, com alguma intuição a respeito de alguma coisa, e depois eles desenvolvem, eles formam um sistema filosófico. E o Descartes foi bem explícito sobre isso, ele teve um sonho. O Descartes teve um sonho em que ele vislumbrou a árvore do conhecimento, e aí tem os galhos principais, a engenharia, a medicina, não sei o que mais, a física, aí depois tem a metafísica, né? Então, os fundamentos dessa árvore são filosóficos. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está fundamentando, mostrando que a ciência é duvidosa. E para mostrar que a ciência não é duvidosa, a gente precisa fazer metafísica, filosofia. O fundamento da ciência é filosófico. O Descartes é um epistemólogo fundacionista. Ele acha que o conhecimento é como um edifício e tem alicerces.
E os alicerces desse edifício são filosóficos. É diferente de outros filósofos. Tá? Então, para a gente ter conhecimento, tu não pode construir um edifício do conhecimento começando no telhado, tem que começar das bases, tem que começar dos alicerces, que nem é quando a gente está construindo um prédio, começa pelos alicerces. E esse edifício que ele está construindo aqui começa pela mente, pelo conhecimento. A primeira verdade na ordem do conhecimento é: eu existo como coisa pensante. Eu sou, eu existo, e depois eu existo como coisa pensante. Certo? Então, por isso é que ele diz aqui que é mais fácil de conhecer, embora seja, claramente, seja super complexa. Né? Esse mais fácil, então, é na ordem, mais simples. Não, é na ordem do conhecimento. O que vem primeiro? Sim. Tá? Porque para eu ter conhecimento, o Descartes tem uma concepção muito exigente de conhecimento. Tá? Tem pessoas que hoje em dia rejeitam essa concepção de conhecimento, mas isso é uma discussão à parte. Tá? Ele tem uma concepção exigente de conhecimento, porque ele acha que, ele sustentou aqui nesse livro e outros, que para eu ter conhecimento, eu tenho de excluir todas as alternativas possíveis que são incompatíveis com a verdade do que eu acredito. Se eu não consigo excluir todas essas alternativas possíveis, então eu não tenho conhecimento. Por exemplo, se eu posso estar sonhando agora que eu estou aqui, então eu não sei se eu estou aqui. Se eu posso estar sendo enganado nesse momento por um gênio maligno, ou se tem um cara que entrou aqui, estava ali na porta, tinha um hipnotizador, hipnotizou todo mundo aqui. Então agora a gente está acreditando que, sei lá, que está acontecendo alguma coisa que não está acontecendo. Então, se isso pode ter acontecido, mesmo que não tenha acontecido, mas se pode ter acontecido, então não tem conhecimento. Para a gente ter conhecimento, para a gente poder dizer coisas do tipo assim, ó, hoje é quinta-feira, dia 9, agora são 5 horas da tarde. Para eu poder dizer coisas assim, eu sei que agora são 5 horas da tarde, para eu poder dizer isso, eu tenho que poder excluir qualquer possibilidade incompatível com isso. Então, eu tenho que ter certezas, digamos assim, absolutas para Descartes. Se eu não tenho nenhuma certeza absoluta, então eu não sei nada. Se eu não tenho fundamento, tá? O fundamento tem que ser certo. O fundamento do edifício do conhecimento tem que ser indubitável. E se eu não tenho esse fundamento indubitável, eu não tenho conhecimento nenhum, porque todo o resto está fundado nessa base. Então, qual é o primeiro tijolo ali, a primeira pedra do alicerce? Eu sou, eu existo. Mesmo que tudo mais seja falso, sobre isso eu não tenho como estar enganado. Então, essa é a primeira verdade. É mais fácil eu saber isso do que eu saber que eu tenho um corpo. Eu só vou saber que eu tenho um corpo, para saber que eu tenho um corpo, olha só a raciocínio dele, saber que eu tenho um corpo. Eu sou, eu existo enquanto eu tenho pensamento. Aí eu sou uma coisa pensante, sou uma coisa que pensa. Eu não sei se eu tenho um corpo, mas eu tenho como saber que eu sou uma coisa que pensa. Tá? E eu tenho como saber que eu existo enquanto eu estou pensando, mais nada. Aí depois ele tem, na terceira meditação, ele tem um argumento ontológico para provar a existência de Deus. Porque ele diz assim, eu tenho em mim a ideia de perfeição, essa ideia de perfeição não pode ter vindo das coisas que eu percebo no mundo ao meu redor, porque tudo que eu percebo no mundo ao meu redor é imperfeito, eu mesmo sou imperfeito, se eu fosse perfeito eu não teria essas dúvidas todas. Né? Então, ele tem um argumento, ele diz assim, que de onde que pode ter vindo essa ideia de perfeição? Só pode ter vindo de uma coisa perfeita. Tem de ter sido causado por uma coisa perfeita. Então, tem uma teoria da causalidade que é pressuposta, enfim, que hoje em dia parece que é questionado por muitas pessoas, mas, enfim, essa é a estrutura argumentativa. Então, ele tem uma prova ontológica, essa ideia de perfeição tem de ter sido colocada em mim, na minha mente, por Deus, que é perfeito, tem de ter sido colocada em mim por um ser que é tão perfeito quanto a própria ideia, que só um ser perfeito poderia causar em mim essa ideia. Então, Descartes usa a noção de causalidade aplicada a ideias, que é uma coisa meio estranha para nós hoje, porque hoje em dia a gente usa a noção de causalidade na física, na natureza, não com relação a ideias, né? Então ele tem uma teoria particular aqui que ele está pressupondo, enfim, mas essa é a estrutura argumentativa, tá? E ele diz assim, olha, eu tenho em mim essa ideia de perfeição, então Deus tem de existir. E aí depois na sequência ele vai argumentar, olha, se Deus é perfeito, ele não teria nos criado de tal maneira que a gente se enganasse sempre que a gente tem uma ideia clara e distinta de alguma coisa. Então, em geral, quando a gente tem... Então, isso é o que justifica, então, depois, lá na quinta e sexta meditação, a ciência como um todo. Que, em geral, o que a gente faz nas ciências é chegar a ideias claras e distintas. Mas quem garante que essas ideias claras e distintas são verdadeiras é Deus, porque Ele nos criou assim.
Então essa é a estrutura geral das meditações, tá? Mas o que nos importa aqui é os argumentos que ele tem para o dualismo cartesiano, o dualismo de substância, tá? Então por isso é que eu indiquei para você só a segunda e a sexta meditação, que é onde estão os argumentos principais. Mas é muito importante, assim, quem não leu as meditações, é bom que leia. Esse é um livro clássico e é um livro diferente de outros livros clássicos, como, por exemplo, os livros de Aristóteles ou de Kant, que são um saco de ler. Esse aqui não, é um livro super bem escrito, entendeu? É um livro, isso aqui se lê quase como literatura, é muito bem escrito. Então, aproveitem. Eu tenho outra perguntinha rápida, eu acho, agora eu não tive tempo de procurar aqui, assim, uma carta de Descartes a Elizabeth, na página 7 lá, eu tenho que procurar aqui, tem aí acessível, de 28 de junho. Ele usa intelecto puro e intelecto sozinho. Eu não deu tempo, não consegui. Tem alguma diferença entre intelecto puro e intelecto sozinho? Vamos ver. Essa aqui é uma tradução de segunda mão, que não tem isso aqui em português. 28 de 6. Vamos ver. Tá, vamos ver isso aqui. Vamos ver primeiro o argumento. Deixa eu deixar um pouquinho de lado isso aqui. Vamos voltar. Vamos ver alguma. Se alguém tem mais alguma questão sobre a aula passada ou alguma outra questão? Tem sobre as correspondências também. Sobre a correspondência, tá. Então deixa eu só, vamos ver de novo, eu queria voltar um pouco ao argumento aqui eu fiz na página da disciplina, eu resolvi botar essas notas de aulas, aqui tem essa aqui é a página principal, tá, da disciplina, e aqui em cima, ó, lá no canto, lá eu vou ir acrescentando as notas de aula, em vez de fazer lâmina, eu vou deixar tudo aqui já, tá? Então, aquilo que eu falei na aula passada está resumido aqui. Se eu tiver tempo, eu vou ir complementando, tá? As coisas principais que eu falei na aula passada estão todas aqui, tem algumas referências também. E as coisas que eu vou falar hoje também vão estar aqui, tá? Então, vocês podem conferir o conteúdo aqui do semestre aí nessas... Mas isso aqui é só um esquema, tá? Não é propriamente um texto. Se eu tiver tempo, eu vou desenvolvendo. Tá. Então, uma coisa que eu queria salientar é o argumento, o chamado argumento o argumento modal do dualismo. Esse é um argumento, assim, importantíssimo, certo? Então, o argumento modal, eu falei para vocês na aula passada, tem 3 argumentos que a gente encontra aqui em Descartes em favor do dualismo. Tem vários tipos de dualismo, né? Se vocês forem pegar o verbete da enciclopédia Stanford, vocês vão ver que o Robinson fala em 3 dualismo de predicados, dualismo de propriedades e dualismo de substância, que é o de Descartes. Esses dualismos de predicados dualismo de predicados e dualismo de propriedades são invenções recentes assim, na filosofia. Não tinha na época de Descartes isso aí. Que eu saiba, não tinha. Eu desconheço. Tá? É sempre arriscado dizer... é sempre arriscado datar o início de uma concepção e ideia, porque sempre vem um erudito que diz, não, mas teve um filósofo grego do século, sei lá, 2 antes de Cristo que já tinha dito exatamente isso. Eu não sei, talvez tenha mesmo, mas que eu saiba, é uma invenção recente na filosofia. Então, o dualismo, quando se falava em dualismo, se falava em dualismos desse tipo aqui, cartesiano. Mas havia pessoas contemporâneas a Descartes que tinham uma concepção diferente de mente. A concepção de mente de Descartes é uma concepção peculiar, porque é uma mente completamente desencarnada, não física. E se vocês forem pegar, por exemplo, os escritos de outros filósofos dualistas daquela época, nessa época de Descartes quase todo mundo era dualista, certo? Porque a tradição cristã é dualista, o nosso senso comum é dualista, enfim, os orientais, aparentemente, né? Alguns pelo menos eram dualistas, enfim, é algo muito difundido nas diversas culturas. Mas essa concepção que Descartes tem de mente ou de alma, enfim, é peculiar, porque é uma mente completamente não física. E se vocês forem ver outros filósofos daquele período, por exemplo, filósofos
empiristas, pega por exemplo Locke e outros, eles têm uma concepção um pouco diferente da mente. A mente não é completamente livre de propriedades assim corpóreas ou físicas, ou materiais. Por Descartes a gente tem uma coisa que é completamente incorpórea, completamente não física. E isso traz alguns problemas para Descartes e para os dualistas de substâncias se tu adota esse tipo de concepção. Um problema é que a nossa consciência é uma consciência perspectiva. A gente, quando vê coisas, a gente vê sempre a partir de uma perspectiva, né? E como é que a gente não consegue? Se a nossa mente é completamente desprovida de corpo, que sentido faria ela ver as coisas a partir de uma perspectiva, entendeu? Eu poderia pelo menos imaginar mentalmente coisas de perspectiva nenhuma. Parece que nem isso a gente é capaz de fazer. Ou é muito difícil. Para o Descartes, a mente teria uma dependência ao corpo? No sentido de que, caso não exista o corpo, a mente não existe. Se a mente pode existir sem o corpo, eu acho que... Eu acho que o Descartes, assim, a maioria das pessoas nesse período aí diriam que não, que ela pode continuar existindo. Mas aqui ele não apresenta nenhum argumento, nesse livro aqui, ele só apresenta um argumento para dizer que são distintos, né? Mas se a mente pode continuar existindo após a morte do corpo, essa é um dogma do cristianismo, né? É uma crença do cristianismo. Então, mas para esse texto aqui, não. O que o Descartes diz assim, olha, nós somos seres humanos, isso é o que nós somos. Essa é a conclusão no final do livro. Nós somos seres humanos. E o que é o ser humano? O ser humano é a união de duas substâncias distintas. É a união de um corpo e uma alma. E o corpo é extenso, a alma não é extensa. Agora, outras coisas são... Se pode um existir sem o outro, isso não faz parte do argumento aqui. Basta, porque para mostrar que são substâncias distintas, basta mostrar que pode existir, que eu posso conceber a possibilidade de um existir sem o outro. Eu não preciso mostrar que de fato existam sem o outro. Certo? Isso basta. Então, olha como é que é. Esse é o argumento modal. Esse é o argumento modal que eu estava falando. Então, o Descartes tem 3 argumentos. Eu coloquei aqui. O primeiro é: podemos duvidar que temos um corpo, mas não podemos duvidar que temos uma mente. É o que a gente estava falando agora. Tá? Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento: corpos são divisíveis, porque são extensos, e mentes são indivisíveis. E o terceiro argumento: podemos imaginar-nos como sendo mentes sem corpos. Nós podemos nos imaginar sem um corpo. Esse é o chamado argumento modal. Então, como é que é esse argumento modal? Eu coloquei aqui no quadro: nós podemos nos imaginar como sendo mentes sem corpos. Primeira premissa, podemos nos imaginar. Segunda premissa que eu inseri agora seguindo o Robinson da Enciclopédia de Stanford sobre o verbete dualismo, podemos nos imaginar. Disso a gente pode inferir que é concebível que nossas mentes possam existir sem um corpo. Então eu posso imaginar, portanto eu posso conceber que eu seja uma mente sem um corpo, mesmo que eu não seja, mas eu posso conceber. E em terceiro lugar, se eu posso conceber, então é possível que a minha mente exista sem o meu corpo, mesmo que de fato não exista. Mesmo que seja impossível, tá? Mesmo que fisicamente uma coisa nunca exista sem outra, que nem animais com coração e sem rim. Todos os animais têm coração, que eu saiba, todos os animais têm coração e têm rim. Mas rins e corações são coisas distintas, então em princípio seria possível, talvez. Né? Eu posso pelo menos conceber essa possibilidade, mesmo que de fato não exista. Então é possível que mentes existam sem o corpo, logo mentes e corpos são coisas distintas. Esse é o argumento modal. Qual é o pressuposto desse argumento? O pressuposto desse argumento é que é a chamada lei de Leibniz. A lei de Leibniz diz assim: se duas coisas são idênticas, então elas têm exatamente as mesmas propriedades. Todas as propriedades de uma são propriedades da outra. Tá? Então, para dois objetos qualquer, para todo x, para todo y, se x e y são iguais, para dois objetos quaisquer, x e y, se x e y são iguais, então, para qualquer propriedade f, se x é f, então y é f. Essa é a lei de Leibniz.
Então, se eu tenho dois objetos, se eu tenho duas coisas, são idênticas, todas as propriedades de uma são propriedades da outra. Então, vocês vejam que esses três argumentos aqui usam essa lei de Leibniz, chamada lei de Leibniz. Porque, quando Descartes diz assim, corpos são divisíveis, mas mentes são indivisíveis. Então, tem uma coisa que o corpo tem, uma propriedade que o corpo tem e que a mente não tem. Então, se tem propriedades distintas, então não é a mesma coisa. Podemos imaginarmos como sendo mente sem corpo. Então, se eu posso imaginar uma coisa do corpo, mas não posso imaginar da mente, se elas podem existir separadamente. Se a mente pode existir sem que o corpo exista, então existe pelo menos essa propriedade que é distinta para os dois. Tá? Se duas coisas são idênticas, é a mesma coisa, então não tem nada que eu possa dizer de um que eu não possa dizer do outro. Mas tem coisas que eu posso dizer aqui da mente e que eu não posso dizer do corpo, e vice-versa. Então, esse é o argumento da mente. E esse é o argumento que é usado até hoje, tá? Pelos dualistas contemporâneos. Certo? Então, o Kripke, por exemplo, tem um argumento desse tipo, aquele filósofo Alvin Plantinga, não sei se vocês conhecem, tem também um argumento desse tipo. Isso é tarefa para vocês, cara, encontrar objeção e esse argumento, tá? Eu quero ver se vocês encontraram objeção e esse argumento. Isso aí, assim, se tu conseguiu encontrar uma maneira de mostrar que esse argumento é errado, tu vai ganhar o prêmio Nobel da filosofia, tá? Porque tem muita gente aí tentando encontrar. Quer dizer, é um argumento disputado, mas é difícil de mostrar. Eu não entendi direito, eu acho. Se duas coisas não... se duas coisas são a mesma coisa, é isso? Mas... Tá, mas por exemplo... Mas não podemos dizer que isso é uma coisa só. É uma coisa só, se são iguais, é uma coisa só. É uma coisa só. E aí o que não pode... Isso aqui é só uma maneira de falar, né? O X e o, por exemplo, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Não tem nada que eu possa dizer de Porto Alegre que eu não possa dizer da capital do Rio Grande do Sul, que é a mesma coisa. Tá, mas aí assim, a gente está falando do corpo e da mente, né? Sim. Será que corpo e mente são a mesma coisa? Quer dizer, será que são duas maneiras de falar a mesma coisa? Aí o corpo seria assim, se o corpo e a mente são a mesma coisa, são idênticos, não há como falar uma coisa de um e não falar do outro. Mas se a gente... Tudo que é verdadeiro da mente seria verdadeiro do corpo, se mente e corpo fossem a mesma coisa. Esse é o argumento. Mas se a gente for separar alguma parte do corpo da gente, se a gente for dizer, por exemplo, se eu for dizer que de repente a discussão não é corpo e mente, é coração e o resto do corpo. Separamos outra parte do corpo, que não seja um. E aí eu não posso falar nada que seja do coração que não seja do corpo. O corpo é divisível. A mente não é divisível, segundo Descartes. Até já tem uma diferença. Mas o corpo tem partes. Então, isso é uma das características dos corpos em geral. Qualquer corpo, tu pode cortar ele em pedaços, dividir ele. Qualquer corpo. Mas o coração não tem propriedades que outras partes do corpo não têm? Sim, claro. Cada parte do corpo tem propriedades que... Mas aí tu está falando de um corpo menor, certo? Certo? Por exemplo, assim... Né, o coração e o rim são corpos diferentes. Então, tem coisas que tu pode falar do coração que tu não pode falar do rim. Isso mostra que eles são diferentes. Isso é uma prova de que o coração e o rim são coisas diferentes, que eles têm propriedades diferentes. Se fossem a mesma coisa... Aqui, ó, se o corpo fosse igual a rim, se fosse a mesma coisa, então tudo que tu dissesse, se tu pudesse dizer que o coração tem a propriedade F, então tu deveria poder dizer também que o rim tem essa mesma propriedade para qualquer propriedade. Todas as propriedades do coração são propriedades do rim e vice-versa. Se pegar a mente como uma parte do corpo, ela não pode ter características diferentes assim como o rim do coração. Mas assim, se tu diz assim, ela é corpo. Não, mas não pode ser uma parte do corpo também. Não pode ser uma parte do corpo porque uma parte do corpo é diferente do corpo todo. Tu entende? Por exemplo, assim, ó, o meu corpo todo tem certas propriedades que o meu coração não tem. Por exemplo, tem um peso diferente. Meu coração, sei lá quanto é que pesa um coração, meio quilo? Um coração humano, ou nem isso, talvez. Não, menos, né? 200 gramas, sei lá. E eu peso 80 quilos.
Então, tem propriedades que o meu corpo como um todo tem que o meu coração não tem. Então, o meu corpo como um todo é diferente desse pedaço do meu corpo. Então, a mente, a alma não pode ser um pedaço do corpo. Não pode ser um pedaço do corpo. Porque, pela questão do divisível e do indivisível, isso. Esse é o grande lance. Não é. Porque o argumento mais forte é se a mente é divisível ou indivisível. Olha só. Todos esses argumentos são questionáveis, existem objeções fortes para cada um deles. Então, vou dar para a tarefa de vocês para a semana que vem, para vocês encontrarem objeções para esses argumentos. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Todos as mentes são indivisíveis? Será que a gente pode dizer isso? O que seria uma objeção a isso? Então, vamos deixar esse aí de lado, que eu estou falando agora do argumento esse modal. O argumento modal, o chamado argumento modal, é esse aqui, ó. Podemos nos imaginar como sendo mentes sem corpos. É concebível que nossas mentes possam existir sem nossos corpos. Se eu posso imaginar, eu posso conceber. E se eu posso conceber, então é possível que nossas mentes existam sem os corpos. Então tem alguma coisa que eu posso... Tem a propriedade de poder existir sem que o corpo exista. Então, tem propriedades diferentes aqui também, atributos diferentes. Portanto, nossas mentes são entidades diferentes dos corpos. Basta ser possível que um possa existir sem que o outro exista. Isso já nos dá uma diferença aqui. Então, esse é o argumento. Mesmo que, de fato, não existam separados, a possibilidade de existirem um sem o outro é suficiente nesse argumento para mostrar que são coisas distintas. Professor, talvez a minha pergunta seja meio leiga, mas assim, para tirar qualquer sombra de dúvida, mas esse argumento, a estrutura dele é instrumental ou é algo que se pode, tipo, chegar a raciocínio lógico através do cenário? Instrumental em que sentido? No sentido da parte de conseguir imaginar, se a gente conseguisse, por exemplo, substituir, como a Letícia usou, em vez de mentes e corpos, tipo coração e corpo, por exemplo. O meu corpo consegue existir sem o meu coração. Entende? Então, só usa a estrutura... Sim, isso vale também. Se o teu corpo e o teu coração são coisas distintas. O teu coração é uma parte do corpo. O coração são coisas distintas. Então, isso aqui vai... Para qualquer duas coisas distintas, tu pode usar esse mesmo argumento. Certo. Então, é mais uma estrutura instrumental mesmo do que... É um argumento lógico, exatamente. Um argumento lógico. Formal, tá? Então, ele pode ser usado para tratar de outros assuntos, sim, com certeza. Esse argumento aqui, por si só, ele não mostra o dualismo de substância, ele mostra o dualismo em geral. Porque eu me pergunto, de fato, como uma pessoa chega ao raciocínio lógico de que tu pode conceber a mente separada do corpo, principalmente a 2 mil anos atrás. Como é que tu chega a esse raciocínio? É porque a gente tem... isso aí tem muitas experiências com isso. Isso não é difícil. Isso aí não é difícil. Isso aí... Como, por exemplo? Como, por exemplo? Tu conta uma história, eu te conto uma história. Eu conto uma história, ou eu imagino, por exemplo... Eu penso pelo seguinte ponto de vista. Hoje em dia, no ano de 2018, já é muito difícil tu tentar conceber o que é uma mente só pela mente em si, entende? Eu acho. Definir o que é a mente, fora todos esses... Entende uma coisa, vamos ver assim, tu não consegue imaginar como tendo um corpo diferente do que tu tem hoje? Consegue, porque tu já teve um corpo diferente. Tu já teve, quando tu era bebê, tu tinha um corpo diferente. Tu vai ter, de novo, um corpo diferente. Tu não consegue te imaginar como tendo um corpo muito diferente do que qualquer dos corpos que tu teve ou terás? Também. Consegue. Tem aquelas... O Plantinga, eu botei aqui uma entrevista do Plantinga falando desse argumento, em que ele cita a história aquela do Kafka, que ele acorda, a metamorfose, acorda com um corpo de barata, ou de, sei lá, não é de barata, um besouro. Certo? Então a gente pode. Então, o que está te impedindo agora de se imaginar como sendo um espírito desencarnado, uma alma apenas? Se tu consegue te imaginar como sendo um besouro, por que tu não consegue se imaginar como não tendo nenhum corpo? Ou como tendo um corpo, sei lá, espiritual? De alguma coisa diferente do que essas físicas. O que está te impedindo? Não, eu não acho que seja tão difícil assim. Uma coisa que pode impedir. Sem falar que a gente tem uma tradição milenar nas diversas culturas religiosas, isso aí. Aquele conjunto que é só possível, não quer dizer que seja.
Sim, mas o argumento é que começa com a imaginação, e a objeção dele eu acho difícil imaginar isso. O que eu estava tentando mostrar é que não é tão difícil assim, que isso já está muito entranhado na nossa cultura, que a gente já nasce nesse ambiente. Pode impedir que a gente consiga imaginar é que um besouro ou pessoas diferentes da gente a gente já viu, mas realmente... Sim, mas tem muitas coisas que a gente nunca viu e que a gente consegue imaginar. Isso não é nem. A gente nunca viu. Tu já viu uma fada madrinha, ou a fada do dente, ou uma mula sem cabeça? Não, mas existem representações delas. Em forma de desenho. É diferente, por exemplo... Sim, tu já viu um fantasma? Em forma de desenho, sim. Sim, mas então o que está te impedindo de imaginar que a tua mente seja assim? Ao meu ver, por exemplo, assim, pegamos a imagem de um fantasma do Gasparzinho. Ainda é uma imagem que, por mais que na essência da informação da imagem ela seja espectral, ela tem uma representação física visual. Tá bom. Mas assim, ó, assim, ó, tu acha, tu é capaz de perceber que tu tem pensamentos. Sim. Sim. Esses pensamentos são físicos para ti? São coisas físicas? São coisas físicas. Então representa eles aqui no quadro, quero ver. Tu diz um pensamento assim que é expresso por essas figuras, por exemplo, se elas o conteúdo de um pensamento qualquer. Ah, não, nesse não caso. É físico, ou pelo menos assim, é contraintuitivo achar que ele é físico. É difícil. O argumento é que o ônus aqui está nos materialistas. Eu acho é difícil para um filósofo materialista mostrar que o conteúdo de um pensamento é algo físico, porque as coisas que a gente consegue perceber que são físicas, elas têm interações entre si, elas não parece haver nenhum significado intrínseco a elas. Então, tu precisa contar toda uma história sobre como é que isso produz, como é que coisas físicas podem produzir significados, podem produzir experiências, podem produzir sentimentos, porque, embora a gente tenha um registro físico disso, possa expressar ideias por escrito, tem um registro físico, o conteúdo mesmo não parece prima facie ser físico. Então, precisa de uma história, e essa história é difícil de contar. Então não é difícil, sim. Que pinta pelo menos essa parte do unicórnio, pois na verdade os pintores, mesmo quando se empenham com maior artifício em representar sereias e sátiros por formas estranhas e extraordinárias, não lhes podem todavia atribuir formas e naturezas inteiramente novas, mas apenas fazem certa mistura e composição dos membros de diversos animais. Ou então, se porventura sua imaginação for assaz extravagante para inventar algo de tão novo que jamais tenhamos visto coisa semelhante, e que assim sua obra nos represente uma coisa puramente fictícia e absolutamente falsa, certamente, ao menos as cores com que eles a compõem devem ser verdadeiras. Tá, mas isso é da primeira meditação. É da primeira. Sim. Não, aí ele está falando outra coisa. Esse aí é o argumento que ele introduz para mostrar que tem algumas coisas que escapam ao argumento cético do sonho, certo? O argumento do sonho. Ele diz assim, mesmo que eu esteja sonhando, né, quando eu estou sonhando, eu estou compondo coisas a partir de... Eu acho que o assunto de vocês aqui agora estava sendo discutido é justamente isso. Não, é que... Porque por exemplo, o senhor usou a objeção que é feita nesse argumento de que como eu posso conceber que a minha mente é desprendida, ela é 100% completamente não física, quando a minha percepção espacial, por exemplo, ela tem um ângulo de visão, digamos assim. Isso, né? Isso, ela é perspectiva. Se orienta por como o nosso olho enxerga. Então eu penso assim, eu não consigo, pelo menos, por mais que eu tenha feito já vários exercícios, tanto agora quanto em outras ocasiões, assim, de, por exemplo, pensar como seria a minha percepção fora do corpo. Se eu enxergaria tudo em 360 graus, Sim. se eu enxergaria de um ponto de cima, quando tem uma experiência de quase morte, diz que vê, né? Sim. Que enxerga de cima, ou se eu enxergaria tipo, em terceira pessoa. Então, Sim, esse tipo de tem tudo percepção, isso. espaço-tempo que eu não consigo me imaginar, que eu não consigo pensar fora do meu corpo, porque é um conceito que eu não tenho. Certo, mas assim, tem muitos conceitos que a gente não tem, mas a gente pode ir atrás e ler sobre pessoas que já tiveram essa experiência e ver o que elas dizem, né? Por exemplo, da mesma maneira que eu nunca estudei física nuclear, eu posso ler o que os físicos nucleares dizem e entender um pouco de física nuclear.
Então, o que as pessoas dizem que quem teve experiência fora do corpo, elas dizem isso, que tu se vê fora do corpo, que algumas dizem que tem visão de 360 graus, outras dizem que a percepção delas é mais nítida, que é como se fosse desimpedida. Então, por exemplo, se a pessoa tem catarata, miopia, ela diz que a visão dela fica perfeita, que ela não tem aquelas problemas de visão. Se tu foca a tua atenção num objeto distante, tu vai imediatamente para lá, tu não precisa ficar necessariamente vendo a distância. Tudo isso está relatado, né? A gente já tem uma literatura grande sobre isso daí, e antiga, tá? Então não é algo assim, não apenas não é difícil de imaginar, como a gente já tem os relatos de pessoas que passaram por experiências desse tipo. Então, entende? O fato de tu individualmente não ter tido não significa, não é... Não ter tido o quê? Sair do corpo, é isso? Não ter tido essa experiência. De imaginar. De imaginar. De imaginar que tu é uma mente sem corpo. Tá, eu posso imaginar, por exemplo, que eu estou voando por aí. Pode perfeitamente. Pode imaginar, sim. Pode, não tem nenhum problema. Podem se sentir à vontade, podem imaginar. Não tem nenhum problema. Não é nenhuma loucura, vocês não tenham medo. Wilton. A minha pergunta é, porque o argumento vai até o terceiro, de possibilidade, né? Como é que vai com certeza? Me dá a impressão que vocês estão discutindo quase que uma certeza. Aqui é uma espécie, é uma conclusão. A conclusão é que são coisas distintas. Do fato de ser possível que uma coisa exista sem outra, segue-se que são distintas. Esse é o argumento. Por que se segue? Por causa... Que são distintas, mas por que vocês estão discutindo que são separadas? É possível que elas sejam separadas. Mas assim, se eu consigo imaginar uma coisa sem a outra, que é o que a gente estava discutindo, então eu posso conceber. Se eu posso conceber, é possível que uma exista sem a outra, mesmo que de fato não exista. E se é possível que uma exista sem a outra, mesmo que de fato não exista, então são coisas distintas. Esse é o argumento. Porque se fossem a mesma coisa, tudo o que é possível de uma seria possível do outro. Não tem como haver essa diferença aqui. De algo ser possível para um e não ser possível para o outro. Se é a mesma coisa. Então, por exemplo, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Tudo que é possível dizer de Porto Alegre é possível dizer da capital do Rio Grande do Sul. E tudo que não é possível, todas as propriedades que são impossíveis para Porto Alegre são também impossíveis para a capital do Rio Grande do Sul, porque são a mesma coisa. Agora, aqui a gente tem algo que é possível para a mente, mas não é possível para o corpo. Portanto, são coisas distintas. Essa é a conclusão. Conclusão lógica. Tá, conclusão lógica. É a conclusão lógica. Real. Mas eu imaginar que eu estou voando. Se tu acha que é falsa a conclusão, só um pouquinho. Se tu acha que é falsa a conclusão, se quer dizer não é real, quer dizer que é falsa a conclusão. Se é falsa a conclusão, então tu tem que mostrar que ou uma das inferências aqui não é válida, ou uma das premissas é falsa. Então, só tem essas alternativas, tá? Ou uma das premissas é falsa, ou alguma das inferências é inválida. Então, aí que se tu quer criticar o argumento, é isso que tu tem que fazer, tá? Se tu acha que a conclusão é falsa, tem que criticar alguma das inferências ou mostrar que uma das premissas. A conclusão se segue. A conclusão se segue aqui. O 2 se segue do 1. Não, a conclusão se segue do 3 se segue do 2. E a conclusão se segue do 3. Porque é possível. Por que é possível? Porque é que assim, a lei de Leibniz, eu posso. Tem um desdobramento disso. É o seguinte, todas as identidades são necessárias. Se o objeto é idêntico a si mesmo, para todo x é igual a x, certo? E não existe uma prova disso, de que não apenas isso daqui, mas necessariamente x é igual. É impossível que um objeto não seja igual a si mesmo. É impossível que um objeto não seja igual a si mesmo. Então são distintos. E se é impossível que usando isso daqui, usando essa lei aqui, essa outra lei da necessidade da identidade, eu posso mostrar que para dois objetos quaisquer, para todo x, para todo y, ser... Isso está aqui na página, está aqui.
para todo x e para todo y, se x é igual a y, então segue-se que necessariamente x é igual a x, então necessariamente x é igual a y. Isso aqui é uma instância, esse enunciado aqui é uma instância da lei de Leibniz em que eu troco esse atributo aqui, ser necessariamente igual a x, pelo f. F aqui, se eu substituo o f aqui por ser necessariamente igual a x, eu obtenho esse resultado aqui. Isso foi feito por Crick, um artigo de 71, que é famoso, que eu já usava bem. Então, se eu tenho aqui um mesmo objeto, tem um objeto aqui, então, e agora eu posso eliminar isso daqui, porque isso aqui é uma lei lógica, digamos, eu posso provar então que para todo x, eu posso eliminar essa parte aqui, porque isso aqui é um teorema, para todo x, para todo y, se x é igual a y, então necessariamente x é igual a y. Necessariamente. E se algo é necessário, se é necessário que x seja igual a y, então é impossível que sejam diferentes. Mas aqui eu estou dizendo que é possível que sejam diferentes. É possível que um exista sem outro. Se é possível que um exista sem outro, então eles não são iguais. Porque se é possível que um exista sem o outro, então não é necessário que eles sejam iguais. Tá? Então eles têm que ser diferentes. Esse é o argumento. Certo? Mas então eu desafio vocês a encontrarem um furo. Não, já existem na literatura objeções, só que essas objeções são objeções assim filosóficas, aí tem pressupostos e não sei o que é, então não são argumentos definitivos. Né? Então tem gente que defende esse tipo de argumento e tem gente que critica, mas são opções que as pessoas fazem. E aí vocês têm que ver quais são as alternativas. Então vou deixar com vocês essa tarefa, tá? Nada digno de um Nobel. Quê? Nada digno de um Nobel. É complicado. Não, se tu conseguir apresentar um argumento que impeça qualquer um no futuro de adotar esse argumento, daí sim, aí tu vai entrar para a história. Tá? Mas as pessoas que encontraram objeções foram objeções elas próprias objetáveis, objeções parciais, objeções que não são conclusivas, entende? Sabe? Então, objeções que têm certos pressupostos que eles próprios podem não ser aceitáveis pelas pessoas que defendem os argumentos. Então tem essa disputa aí. Tá, então esse... Eu só não consegui achar no texto ainda em que momento ele diz que nós podemos imaginar como sendo nem sem corpos. Isso que não dá, porque o que tu me diz de imaginar, voando por aí, vendo meu corpo, isso não é imaginar sem corpo, porque então mente tem olho. Eu posso pensar... Eu não entendo no texto onde é que ele pode imaginar uma mente sem corpo. Eu não sei onde é que ele diz que imagina. Eu entendo que ele conceba. Quando ele começa a segunda meditação, ele nas sessões ali, que é 5, 6, 7, ele fala... Agora, deixa eu reler em casa para tentar trazer na aula que vem, tá? Mas ele começa dizendo isso que a gente estava falando no início aqui. Ele diz assim, olha, eu não sei se eu tenho um corpo, mas eu não tenho como eu não tenho como duvidar que eu existo, e eu existo enquanto sou uma coisa pensante. Então, isso é uma maneira de pensar ou de imaginar. Mas eu acho que a primeira premissa é meio que... Tu acha desnecessária? Tudo bem. Se tu acha que se tu pode ir direto para o 2, tudo bem. Eu acho, inclusive, até mais primeiro o conceber do que o imaginar. Certo, pode ser, eu não sei. Eu acho que no texto fica difícil tu botar imaginar, né? Não sei. Vamos ver, tá. Mas tá bom. Vamos ler mais. Alguém mais quer falar sobre esse argumento? Bom, uma coisa importante ainda, esse argumento não é a conclusão do argumento não é necessariamente, a conclusão do argumento é compatível com os diversos tipos de dualismo que eu mencionei na aula passada. Ele não leva necessariamente ao dualismo de substância, mas o dualismo de substância era a alternativa que existia na época de Descartes. Depois foram desenvolvidas novas alternativas que não são de substância, como o dualismo de predicados, o dualismo de propriedades.
Então, pode ser que essa distinção entre corpo e alma não seja uma distinção de substâncias, mas seja uma distinção de propriedades. Tem pessoas que sustentam isso, tá? Depois a gente vai ver. Mas vamos adiante aqui. Então, com relação ao texto agora da Elizabeth, vamos ver quem é que queria falar. Tu queria falar primeiro? Tá, desculpa. O último parágrafo da meditação, segundo o nosso livro, é rápido. Sim. Ó, mas, enfim, eis que insensivelmente cheguei ao que queria. Pois, já que é coisa presentemente conhecida por mim, que, propriamente falando, só concebemos os corpos pela faculdade de entender em nós existente e não pela imaginação nem pelos sentidos, e que não os conhecemos pelo fato de os ver ou de tocá-los, mas somente por os conceber pelo pensamento, reconheço com evidência que nada há que me seja mais fácil de conhecer do que mesmo espírito. Mas, posto que é quase impossível desfazer-se tão prontamente de uma antiga opinião, será bom que eu me detenha um pouco neste ponto, a fim de que, pela amplitude de minha meditação, eu vira mais profundamente a minha memória este novo conhecimento. Então, está dizendo aqui que não dá para imaginar o corpo. Sim, mas se não dá para imaginar o corpo e tu pode imaginar a mente, então é exatamente... Não, não pode imaginar a mente. Quer dizer, que nem sequer... Como é que tu não vai imaginar a mente? Se tu pode conceber a mente, o que seria conceber a mente sem imaginar a mente? Conceber... Formar imagens. É o que tu disse. Vai lá, desenha um quadro que é. Não é necessariamente... Poder... formar imagens. Tá bom. Tá, entendi. Tá. Isso vai ser usado, imaginação, visão, conceber, a gente ouve os pensamentos. Sim, dentro da tua... O conceber também quebra. Se a imaginação é fora, o conceber... Tá, eu acho que não é por aqui que deve se conseguiria... Vamos ver. Vamos ver. O argumento dele é muito mais complicado que isso. Tá. Então, o problema eu não entendo. Vamos ver. Eu vou deixar isso de lado, a gente retoma a aula que vem, tá? Pode ser. Qual que era a tua questão sobre a carta de Elizabeth? Na carta de 28 de junho. 28 de junho. Página 7. Página 7, tá, vamos lá. Onde ele fala intelecto puro, ele coloca uma diferenciação de intelecto puro e intelecto sozinho. Descartes está escrevendo. Tá, então a princesa Elizabeth está objetando que ela diz que entendeu que corpos e mente são coisas distintas, entendeu esse argumento aí? Ela não entende como é que um pode se ligar ao outro, causalmente. Ela não entendeu o interacionismo, a interação. Porque se são coisas distintas, como é que uma pode ter efeitos sobre a outra? Aí o Descartes responde 3 vezes, né? E ela continua objetando. Tá, vamos ver. Até hoje está objetando. Tá, onde é que está? Na página 7, em que altura? É na carta de Elizabeth ou na carta do Descartes? Tá. A alma é concebida somente pelo A alma, o corpo, primeiro, então, nota essa grande diferença entre esses 3 tipos de noções. A alma é concebida somente pelo intelecto puro. O corpo, isto é, a extensão, formas e movimentos, também pode ser conhecida pelo intelecto sozinho. Que eu acho que aqui é a mesma coisa que o intelecto puro, mas o conhecimento é muito melhor quando o intelecto é auxiliado pela imaginação. Tá, agora eu entendo por que tu está fazendo a tua objeção da imaginação. Né? E finalmente o conhecimento que obtemos do que pertence à união da alma e corpo é um assunto muito obscuro quando vem do intelecto, quer sozinho ou com auxílio da imaginação, mas é muito claro quando há envolvimento dos sentidos. Eu acho que intelecto sozinho aqui e intelecto puro são sinônimos. Eu posso estar enganado, mas essa é a minha impressão aqui. Não sei se alguém tem algum cartesiano aqui. Wilton? Tu não espinosista. Você espinosista tem que xingar o Descartes, vamos lá. Eu acho que é no mesmo sentido, tá? Tá, vamos ver, Vinícius, tu queria falar também. Ali na primeira página, no final da primeira página, que ela formula o problema de interação. Ali na última linha. Dado que a alma de um ser humano é apenas uma substância pensante,
como ela pode afetar os espíritos corporais de modo a acarretar ações voluntárias? Só uma questão sobre a formulação, né? Não precisaria ter ações voluntárias para correr o problema do interessanismo. Não, mas é que ações involuntárias poderiam, em princípio, acontecer sem interferência da mente, né? Tipo assim, eu bato no teu joelho e tua perna sobe. E isso aí não exigiria, pode ser um automatismo puramente corporal. Então, acho que é isso que ela quer dizer. Por exemplo, assim... Determinismo, por exemplo, se Descartes fosse, por algum caso, um motivo ser determinista. Ele não teria esse problema do interacionismo, ele sendo determinista. Como é que é? E o meu problema com essa formulação, a minha questão, na verdade, com a formulação, é de que no final ela coloca que isso seria um problema para acarretar ações voluntárias. Eu acho que... Quer dizer que não precisa de ações voluntárias para ter esse problema do interacionismo. Verdade, ela formulou nesses termos, eu acho que não é necessário, porque vai nos dois sentidos, né? Eu tenho a alma percebendo, sentindo o que está acontecendo com o corpo, então tem a causação nesse sentido. E eu posso ter um efeito da mente sobre o corpo que não está necessariamente ligado a ações, é isso que tu está dizendo, né? Eu posso ter, digamos assim, a minha mente está se sentindo feliz e o meu corpo se porta de uma certa maneira, ou eu estou deprimido, fico doente, somatizo, isso acontece. Então isso não é necessário, não está necessariamente no domínio das ações voluntárias. Eu acho que sim, acho que daria para formular dessa maneira mais geral. Voluntárias ou involuntárias? Voluntárias, de modo voluntárias. Mas no caso da ação voluntárias é o mais assim, importante, né, para esse tipo de argumento, eu acho, porque tem a ver com a moralidade, tem a ver com a responsabilidade que a gente tem pelo que faz. Então, se o nosso corpo não as nossas ações voluntárias não são de fato controladas pela nossa mente, então a gente não tem como responsabilizar uns aos outros, porque toda a nossa conceituação jurídica, moral, ela pressupõe esse tipo de dualismo. A gente responsabiliza não o corpo, mas a pessoa, ou a mente, ou a alma. Então, talvez por isso ela tenha formulado dessa maneira, eu acho. Tá? Bom, vamos adiante. Nós temos já estar acabando. Eu tinha várias coisas para falar, mas é importante vocês falarem também. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Quem não falou até agora, fale agora. Vocês têm que participar aí. Quem está sentado aí no fundo, Guilherme, fala alguma coisa aqui. Vamos lá. Bom, vamos adiante então. É importante vocês em casa interagirem, tá, com o material e procurarem chegar a uma conclusão. Tu vê, esse assunto aqui, esse argumento modal, tem uma literatura gigantesca sobre isso aí. Assim, todo mundo que se dedicou a isso sabe se está certo ou errado, tem isso, tem aquele problema. Então, é importante vocês também terem alguns pensamentos sobre esse argumento. Inicialmente, não tem problema de vocês não entendi o argumento, vamos ver o que está dizendo, isso aqui não faz sentido, porque tem gente que objeta isso mesmo, tá? Tem gente que diz, isso aqui não faz sentido, por isso. Então, se vocês acham que não faz sentido, talvez vocês tenham razão. Não é só uma questão de não entender. Às vezes a gente não entende porque o negócio não faz sentido mesmo. Então, claro, às vezes a gente não entende porque não se dedicou suficientemente a entender também, né? Mas vocês não vão saber a priori se vocês não estão entendendo porque a coisa não faz sentido, se vocês não estão entendendo porque não estão se esforçando, se vocês não interagirem, não experimentarem, tá? Então, esse é um tipo de objeção que se faz, tá? Tem algumas premissas aqui que talvez não façam sentido. Vamos ver. Vejam se vocês descobrem alguma delas. A gente vê na aula que vem. Bom, então a gente tem essa objeção ao dualismo interacionista. Eu queria mencionar agora no final que tem também na literatura contemporânea, no século XX houve diversos argumentos, usando esse argumento modal, em favor do dualismo de predicados e dualismo de propriedades. Nós vamos ter um capítulo só sobre isso mais adiante, tá? Dualismo de predicados e dualismo de propriedades. Mas tem gente que hoje em dia tem argumentos de tipo empírico para sustentar o dualismo de substância. Então,
Não sei se vocês conhecem o Robert Almider, esse é um epistemólogo. Ele se associou a um grupo de... Enfim, ele vem interagindo com um grupo de pesquisadores da área da medicina. E essas são pessoas que estudam esses fenômenos extraordinários ligados à consciência. Às vezes fenômenos paranormais, de percepção extrasensorial, ou de experiência de quase-morte, né, que foi mencionado aqui. Então, esses são fenômenos muito difíceis, muito estranhos, difíceis de explicar em termos do que se sabe hoje a respeito da mente e do corpo, em termos médicos e psiquiátricos. Porque são pessoas que relatam ter experiências muito fora do comum e, no entanto, elas não apresentam... A gente não tem como descartar essas experiências como sendo alucinações ou como sendo casos assim, de surtos psicóticos ou coisas assim, porque são pessoas perfeitamente bem equilibradas, saudáveis, até mais saudáveis do que a maioria da população, às vezes, né? E, no entanto, elas estão relatando isso, relatando sinceramente. Então, é difícil. O fenômeno não é, do ponto de vista médico, psiquiátrico, psicológico, não se enquadra nas categorias típicas de patologias psicológicas, médicas ou psiquiátricas. Ao contrário, né? A gente tem indícios ali de que se trata de um fenômeno de tipo diferente. Então, ele não é nem um caso patológico, não é nem um caso de tipo de consciência ordinária, comum, como esse estado que nós estamos agora, é um outro tipo. Então, tem pessoas que se dedicam a mostrar que existem esses outros tipos aí de fenômenos mentais. E algumas dessas pessoas sustentam que do estudo desses fenômenos nós podemos depreender indícios para a separabilidade de fato, não apenas a possibilidade, a separabilidade de fato da consciência e do corpo, certo? Então, mas eles não, em geral, quando discutem esses assuntos, eles colocam não nessa terminologia que a gente está vendo aqui, de dualismo, monismo, materialismo, ou corpo e mente, mas em termos da discussão sobre a possibilidade da consciência se separar do corpo ou sobreviver à morte do corpo. Então, tem uma literatura grande aí sobre a possibilidade da sobrevivência da consciência após a morte do corpo. Então, esse é um assunto que, como eu falei para vocês, o desenvolvimento científico no século XX, nas ciências naturais, mesmo na medicina, foi um desenvolvimento essencialmente materialista. Então, tem gente que sequer está disposta a investigar, a olhar para esse material. Elas descartam o material a priori. Então, não é difícil de encontrar gente que tem essa atitude, tá? Então, tu fala para eles, nesses pesquisas que foram feitas, eles pensam, não, isso aí é tudo bobagem. Só que isso, na minha opinião, é uma atitude assim, dogmática, certo? E não científica com relação a esses fenômenos. Porque, do ponto de vista científico ou filosófico, a gente não tem autoridade para descartar a priori qualquer tipo de fenômeno natural como sendo irreal se a gente, antes de propriamente investigar esses fenômenos. Então, isso é muito comum, tá? Por exemplo, eu posso mostrar para vocês tem um trecho da autobiografia do Rudolf Carnap, o positivista lógico, em que ele relata uma interação que ele teve com Wittgenstein. Wittgenstein participou inicialmente de algumas reuniões do Círculo de Viena, depois não se entendeu muito bem, porque não podia... Enfim, ele teve uma interação ali com o pessoal do Círculo de Viena, e o Carnap promoveu isso. E o Carnap, naquele período, na década de 30, se interessava por assuntos paranormais e pelo Esperanto. Sabe? Esperanto é aquela proposta que depois não vingou, enfim, vingou apenas parcialmente, de uma linguagem universal. E aí ele disse para o Wittgenstein isso, foi falar com o Wittgenstein dessas coisas, e o Wittgenstein reagiu dizendo, não entendo como é que tu pode se ocupar com esse lixo, né, que esse lixo, isso aí não... E ele fez um discurso lá, disse que ele fez um discurso
criticando o cara por se interessar por isso. E aí o cara relata isso na autobiografia dele, porque ele não entendia a atitude do Wittgenstein parecer dogmática para ele, porque para ele esse era um assunto científico como outro qualquer, e que ele achava interessante e que não via porque uma pessoa não via nenhum problema em uma pessoa investigar esse assunto como se investiga outros assuntos quaisquer da natureza. Então tem gente que fez isso, tá? E já existe uma literatura bem grande sobre isso. Então eu vou mencionar aqui alguns, vou indicar aqui alguns para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aqui tem um artigo. Esse é um artigo que foi feito na Holanda sobre experiências de quase morte. Então é um estudo assim, uma pesquisa em hospitais na Holanda. Esse artigo foi publicado em 2001 na revista Lancet. A revista Lancet é uma as duas principais revistas internacionais, as duas mais assim famosas, mais impacto na área da medicina. O Lancet, que é publicado na Grã-Bretanha, e o JAMA, Journal of the American Medical Association, nos Estados Unidos. Esses dois aí são as revistas de mais alto impacto nas áreas médicas. Então, essa é uma pesquisa que foi aceita para publicar. É muito difícil publicar nessas revistas, tá? Eles são muito criteriosos, não é que nem publicar aqui no Brasil. Sabe que para publicar no Brasil basta tu escrever qualquer coisa, né? Então, assim, depois uma hora eu vou contar para vocês minhas experiências com as revistas brasileiras de filosofia, tá? Mas bom, então aqui eles pegaram, então eles fizeram uma pesquisa assim em que eram pacientes consecutivos de 10 hospitais. Então a pesquisa começa numa determinada data, aí todo mundo que entrava no hospital, naquele hospital com parada cardíaca, fazia parte da pesquisa, certo? Então, aí podia entrar durante um período, sei lá, de quantos dias, sei lá, podia entrar 10, podia entrar nenhum, podia entrar 20, 40, 50. Então isso é feito para garantir a aleatoriedade, eles não estão selecionando os pacientes, certo? Então, são pacientes... E aí o que eles encontraram, então, no final foram 344 pacientes cardíacos consecutivos nesses 10 hospitais. E desses 344, 18 relataram experiências de quase morte, dos quais 41 tiveram uma experiência profunda. Então, a experiência de quase morte tem graus de profundidade. Então, essa experiência, a pessoa está à beira da morte, ela perde a consciência, e durante esse período em que a pessoa perde a consciência, ela tem experiência. Depois, quando ela é ressuscitada, claro que tem algumas pessoas que morrem, né? Então a gente não sabe se elas tiveram experiência de quase morte ou não. Eles morreram. Mas os que voltaram, alguns relatam que têm essa experiência. Então, por que isso é estranho? Porque o que a psiquiatria, a psicologia, a medicina diz é que a consciência é produzida pelo cérebro. Mas o cérebro... Os sinais vitais do cérebro cessam depois de uns 30 segundos da parada cardíaca. E, no entanto, essas pessoas voltam da parada cardíaca relatando terem tido experiências, o que é muito incomum, é estranho. Então, eles fizeram essa pesquisa e procuraram correlacionar a ocorrência da experiência com dados médicos e psicológicos dos pacientes, por exemplo. Será que a gente tem como explicar a ocorrência de experiência de quase morte em algumas e não em outras porque essas pessoas estavam tomando um certo tipo de medicação? Ou será porque elas são religiosas? Será porque elas são mais velhas ou mais moças? Será que é porque elas acreditam em vida após a morte, as outras não acreditam? Será que sei lá. Então eles fizeram uma lista de fatores psicológicos e médicos que poderiam, em princípio, afetar a ocorrência dessas experiências em umas pessoas e outras. E o que eles encontraram foi que não havia correlação nenhuma. Certo? Não tinha correlação nenhuma. Eles não encontraram nenhuma explicação médica para a ocorrência de experiência de quase morte em algumas pessoas e não em outras. E aí eles concluem, não está ligado a estado mental, equilíbrio, saúde psicológica, saúde física, duração da experiência de quase morte, da parada cardíaca, enfim. E aí eles concluem, então, que na discussão final,
eles dizem isso daqui, ó. Com a ausência de indícios para quaisquer outras teorias para as experiências de quase-morte, há até aqui suposta, mas nunca provada, o até aqui suposto, mas nunca provado conceito de que a consciência e as memórias estão localizadas no cérebro deveria ser discutido. Como poderia uma consciência clara fora do próprio corpo ser experimentada no momento em que o cérebro não mais funciona durante um período de morte clínica com eletroencefalograma flat, como é que se diz? Plano. Além disso, a parada cardíaca, nas paradas cardíacas, o eletroencefalograma não mostra sinais de atividade, geralmente, na maioria dos casos, dentro de 10 segundos após o início da síncope. Além disso, pessoas cegas já descreveram percepções verídicas ocorrendo durante as experiências de quase-morte, no tempo em que tiveram essas experiências. A experiência de quase-morte empurra os limites das ideias médicas sobre o âmbito, a gama de consciência humana e a relação mente-cérebro. E aí, então, eles sugerem, recomendam que se investigue a possibilidade de mente e cérebro serem, de fato, coisas distintas. Eles sugerem, eles dizem assim, olha, nós não temos nenhuma explicação médica, quem sabe Descartes não está certo. Tá? Então, mas é caríssimo. Além do eletroencefalograma, ressonância magnética, a gente ter certeza que é cerebral. Certo, é difícil. O problema da parada cardíaca é difícil, né? Como é que vai botar o cara dentro? Não tem como. Teria que desenvolver. Tem outros casos, tá? Tem casos em que... Enfim, essa é uma pesquisa só. Tem outras pesquisas em que com mais informações sobre isso. Não, até acreditando, tá? Então, existe a consciência separada. Então, o cérebro realmente teria que estar completamente desligado. Tipo, esse argumento que você trouxe, eu acredito o contrário, vamos reforçar que está separado. Então, o cérebro tem que estar completamente desativado. Sim, claro. Esse é um argumento das pessoas que criticam isso, né? As pessoas que criticam dizem, mas a pessoa voltou, quer dizer, o cérebro não morreu. Talvez tenha alguma coisa funcionando no cérebro que tenha produzido isso que a gente não sabe, porque a gente não conhece direito o cérebro. Então, tem um vai e vem aí, a discussão não está encerrada, né? Sim, tem. Aí tem gente, o que os críticos, as pessoas falam, que essas evidências aí do cérebro são meio anedóticas, que não tem muitos casos, enfim, né? Mas, enfim, o tempo está passando e os casos vão se acumulando, entende? Então, fica difícil. Tá. Então, esse é um tipo de indício. Outro tipo de indício... O outro tipo de indício é o que foi coletado por um sujeito chamado Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. E é um psiquiatra. E esse Stevenson se dedicou a estudar casos de memórias espontâneas de vidas passadas. Então, são casos tipicamente de crianças que depois de um certo, assim, sei lá, 4, 5, 6, 7 anos, começam a dizer coisas estranhas para os pais. E, né, tipo assim, na minha outra casa a comida era melhor. Ou tipo assim, lá na minha outra casa eu me chamava tal e eu fumava cigarro. coisas bem estranhas, tá? E, no entanto, as crianças não estão mostrando nenhum sinal de desequilíbrio, de doença, enfim, e em geral, e também não são estimuladas, né? Porque isso às vezes é vergonhoso para os pais, às vezes é estranho para os pais, às vezes os pais são, são católicos, não acreditam em reencarnação. Então, então ele coletou um monte assim de casos desse tipo. E, de novo, essas pesquisas dele, algumas, né, ele publicou vários livros, mas assim, algumas foram publicadas
em revistas bem assim conceituadas da área médica. Por exemplo, aqui tem um artigo de 1977 sobre o valor explicativo da ideia de reencarnação. Ele diz que tem alguns fenômenos psicológicos, psiquiátricos, para os quais ele sustenta a melhor explicação é a reencarnação. E aqui tem um outro artigo dele. Essa aí tá na pasta, não? Tá tudo na pasta. E aqui tem um outro artigo. Se não tá na pasta, esses eu como eles aqui, a URGS tem acesso, eu botei aberto para nós aqui, vocês podem acessar. Claro, não sei se as pessoas de fora da URGS vão poder acessar. Tá. E aqui tem um outro artigo numa outra revista médica sobre interpretações e possíveis interpretações e importância desses fenômenos. Tá? Então, ele sempre coloca assim, em termos de conjecturas, de possibilidades, mas, enfim, ele está explorando o potencial explicativo dessa hipótese científica, que é a hipótese científica de que a personalidade, a consciência sobreviva, né, e reencarne. E ele coloca isso ele diz assim, olha, eu não sei exatamente, se me perguntam o que é isso que sobrevive, né? O que seria essa mente, essa alma, essa consciência, eu não sei, mas eu sei que existe algo ali, eu tenho indícios de que de fato é a mesma pessoa, e os indícios para dizer que é a mesma pessoa são os mesmos indícios que a gente usa para, por exemplo, assim, eu sei que eu conheço o Vinícius do ano passado, ano passado o Vinícius se comigo. Eu sei que é a mesma, eu acho que é a mesma pessoa que está aqui agora. Eu tenho indícios empíricos, né? Ele parece a mesma pessoa, fala do mesmo jeito, as opiniões dele sobre alguns assuntos são as mesmas, as memórias dele são as mesmas, ou algumas. Ele se lembra de coisas que eu também me lembro, que eu vivi com ele. Então, a gente tem critérios empíricos que a gente usa para identificar quando uma pessoa é a mesma. E se a gente aplicar esses mesmos critérios que a gente usa cotidianamente para esses casos, a conclusão é a mesma personalidade. Ou tem indício de que se trata da mesma pessoa. Tá? Então, essa é a metodologia do Stevenson. De novo, isso aqui está super bem. Tem uma literatura só sobre isso daí. E o terceiro grupo de casos, eu vou deixar para a próxima aula, que nosso tempo já está terminando, são casos de percepção extrasensorial. Certo? Então, a semana que vem a gente vê um pouco disso. Tá? Deem uma olhada nesse material, releiam os textos, tem alguns vídeos que eu indiquei na página também, peço que vocês deem uma olhada e tragam perguntas, comentários mais, tá? Na semana que vem.